Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Lucy Bajani, sou professora da Lebanese American University e nós damos hoje prosseguimento ao terceiro dia de encontro, de evento, com a mesa 8. Nós temos aqui a Elisângela, o Simon e o Jordano, que vão falar com a gente sobre... temos trabalhos bastante diferentes, né? Construção de imagem na Idade Média e o bispado e o poder do bispado. Eu gostaria de começar a mesa fazendo uma pergunta para o Simon. Simon, você trabalha com a construção de imagem, né? Eu queria saber se você trabalha com algum documento iconográfico mesmo, ou se você trabalha com a construção de imagem através de textos. Boa noite, Lucy, boa noite a todos, né? Todos os colegas da mesa, enfim, a todo o público. Lucy, na verdade, é exatamente isso que você disse. Eu não trabalho ainda não estou trabalhando com documentação iconográfica, né? Eu estou me referindo mesmo a imagens sendo compostas a partir de texto, né? E ali, no caso, o Fuero de Córdoba, né? E a crônica Regum Castellae. E você pretende incorporar algum tipo de iconografia à pesquisa e tentar ver como é que os dois tipos de fontes se convergem ou não? Então, eu tenho interesse em incorporar, na verdade, o patrimônio, né? Eu penso ali, sobretudo, pela relação, né, do discurso e a materialidade, né? Então, eu penso muito nesse período, né, de construções, sobretudo o reinado do Fernando, com algumas construções muito específicas, né? Então eu tenho tentado verificar se a minha documentação permite, né? Porque é mestrado, né? Eu estou no mestrado, enfim, então eu preciso me relacionar com essa documentação e o tempo, né? Então, mas eu estou caminhando por aí. Tá, joia, obrigada, Simon. Desculpa, eu esqueci de mencionar que os vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir. Eu imagino que muitos de vocês já tenham assistido. Giovana, a gente tem alguma pergunta do público, por enquanto? Ainda não, mas sempre lembrando a todos que estão assistindo que vocês podem mandar perguntas lá no chat que a gente faz aos participantes. Obrigada. Jordano, você trabalha com a questão do poder, do bispado, do poder efetivo, né, do poder suzerano do bispado, se a gente pode falar assim, e ao mesmo tempo do poder religioso. E você disse que não existe você trabalha com a hipótese de existir ou não uma diferença entre esses poderes. Eu gostaria de entender um pouquinho mais como seria essa divisão do poder, como é que a gente pode dividir o poder religioso e o poder feudal, efetivamente. Você poderia explicar para a gente, por favor? Oi, Lucy, obrigado pela pergunta. Isso não é assim, um problema central da tese, eu já adianto dessa forma, mas gostaria de enfatizar que essa comunicação ela partiu da parte final do relato que trata sobre a primeira revolta compostelana, dialogando com a tese do professor Bruno Álvaro, da Federal de Sergipe. Ele fala, no seu trabalho, né, ele defende, ele cunha o conceito de poder senhorial episcopal. E ele fala também que não dá para fazer essa separação entre poder senhorial e episcopal. Aliás, podemos dizer o seguinte, que o bispo ou prelado, quando ele exercia o seu poder de ordem política,
ele não se desvencilhava da sua função de bispo, ele não deixava isso de lado, né? E eu também compactuo, concordo com o professor, penso da mesma forma, só que é interessante notar, e a história compostelana nos traz isso, um documento produzido pelos cônegos, né, de Santiago de Compostela, na primeira metade do século XII, que os revoltosos, ao menos, é claro, isso quem escreveu foi um cônego, né? Mas não tem por que ele, digamos, mentir, vamos usar essa expressão, talvez não seja melhor, a respeito disso, que é o seguinte, ele fala que os revoltosos o atacaram a quem? Ao Geomíris, Diego Geomíris, ao prelado, tanto em sua função de senhor, quanto a sua função de bispo. Isto é, eles questionaram a sua atuação como, entre aspas, não é a expressão mais adequada, mas vamos lá, suzerano, que você utilizou, a gente pode pensar senhor, né? É mais utilizado frequentemente para esse período, Península Ibérica, enfim. Mas também questionaram, inclusive um cônego, né, do cabido catedralício, teria erguido a voz e dito que ele não atuava bem como bispo. Eles fazem essa separação, essa dupla imagem dessa figura do prelado, né, questionando tanto a sua atuação política quanto religiosa, né, na nossa linguagem. Então, por isso que eu estou comunicando, né, essas questões. Eu achei um dado bem curioso, interessante. Mas, assim, ao fim e ao cabo, a pesquisa versa, trabalha, de um modo geral, essas duas revoltas. É claro que isso é um dado muito importante, um dado interessante, e que ocorre ao término da primeira revolta. Obrigado, Luci. Obrigada a você, Jordano, pela explicação. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas um ao outro sobre se vocês gostariam de perguntar alguma coisa entre vocês. Pois não. Boa noite. Uma pergunta para o Simon e a outra para o Jordano. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar as pesquisas, são muito interessantes, né? Quando eu estava vendo os vídeos, assim, remeteu um pouco para mim, que eu falo um pouco da questão de Rolando, aquela questão mesmo de Compostela, então trouxe uma série de questionamentos também para a minha pesquisa. Para o Simon, o título da pesquisa fala sobre a imagem do Fernando, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como essa imagem, como foi construída, como foi moldada essa imagem, como os súditos viam Fernando III, né? Toda essa campanha de reconquista, se ele tinha essa visão, como eu pesquiso Carlos Magno, que foi construído como rei guerreiro, rei unificador, já posso fazer do Jordano? Luci? Elisângela, obrigado, né, pela pergunta e pelo comentário elogioso, né, enfim, eu acho que a construção, né, quando eu assisti a sua comunicação, eu me identifiquei muito ali com algumas questões, como você disse, né, especificamente nessa documentação que eu estou consultando, de fato, existe essa aproximação, né, de uma figura de um rei mais guerreiro, né? Então, o meu primeiro movimento foi tentar desvencilhar a imagem construída, né, a representação construída no século XVI, XVII, sobretudo da santidade, né, em que alguns elementos ficam em segundo plano. E ali, nessa documentação, a figura dele é outra, né? Existe uma valorização de dispositivos, enfim, né, existe uma retórica, digamos assim, que valoriza determinadas ações, como você já assinalou, né, mas também eu tenho uma segunda preocupação ali, né, nesse nível de interpretação, que é justamente compreender qual o conjunto, né, que dispositivo, por que a necessidade e contra quais grupos, né, era necessário sedimentar essa imagem, né, porque ainda que tenha o processo de entronização, né, em 1217, passa-se um longo período, né, disputando, enfim, então essa imagem construída, e aí você me fez uma questão que é justamente o momento que eu estou pesquisando, né, é o momento da minha pesquisa.
qual era efetivamente a circulação dessa imagem, né? Porque essa documentação até então, até o ponto em que eu tenho lido, ela é uma documentação que circula, sobretudo ali na corte, né? Vamos resumir, vamos chamar de corte, né? Então, os dispositivos para enunciar essa imagem certamente são outros. Por isso, eu fiz associação entre a crônica e o regime foral, não é? Porque, sobretudo pela premura do aforamento, né? São duas versões, e há um consenso historiográfico de que a premura do primeiro aforamento já demonstra esses grupos colocando suas demandas, né? Então, ali sim começou a fazer mais sentido. Por que construir essa imagem, quais grupos e quais pressões, entende? Então, justamente surge daí essa junção de documentações tão distintas nesse sentido. Ok. Elisângela, você gostaria de... Obrigada, Simon. Obrigada. De fazer para o Jordano? Para o Jordano. Que na fala dele, ele né, falou que o prelado ele vai ser confrontado tanto como senhor, tanto quanto como prelado. Eu gostaria de saber qual o peso maior dos revoltosos, qual era o peso, qual era a visão mais forte, mais preponderante para atacar esse prelado. Seria a visão política, a visão religiosa e até mesmo na tua fala, tu falavas um pouco sobre economia, né, que eles recebiam dividendos, algum tipo de receita dentro daquele sistema. Mas, assim, qual era a motivação maior deles? Eles queriam tomar o poder político ou também questionar o poder eclesiástico dele dentro de Compostela? Elisângela, ótima pergunta, obrigado por ela. Assim, o primeiro ponto é que a gente tem que observar que há uma composição heterogênea dos revoltosos, né? Então, há pelo menos dois grupos, grosso modo, a gente pode se identificar de, entre aspas, né, bem entre aspas, burgueses, os habitantes do burgo, da cidade, os cidadãos, também é uma expressão bastante utilizada pelos historiadores, para se referir ao habitante da cidade, aquele que está envolvido com atividades comerciais. Santiago de Compostela, como é sabido, é uma importante rota, né, tem um caminho de Santiago, é o final da rota, de uma importante rota de peregrinação. Então, assim, tem um comércio relativamente forte à época, né? E, por outro lado, nós também temos esses cônegos do cabido, né? Esses homens de confiança do bispo que o traem, né? Próximos a ele, religiosos e tudo mais. Eu tenho uma tendência de dar maior peso, até pela minha trajetória, digamos assim, ao político e ao econômico. Tá? Ao fim e ao cabo, queriam destituí-lo tanto das funções senhoriais quanto episcopais. O objetivo era esse. A quem interessava mais a sua deposição como bispo? Talvez mais aos cônegos, e como senhor, talvez mais aos cidadãos. Mas tanto a um grupo quanto o outro incomodava a pressão senhorial, como os historiadores chamam, né, que o bispo exercia sobre digamos, as rendas, né, que a maior parte ficava com ele, provindas das atividades religiosas, vamos chamar assim, e também, é claro, da outra importante fonte de renda, né, que era o mercado, que em essência era administrado, governado. Aliás, quem governava era alguém indicado pelo bispo, mas quem executava, né, fazia o dia a dia, o cotidiano, claro, eram os comerciantes, os artesãos, as pessoas dedicadas a essas tarefas. Mas eu também já adianto que há uma conexão muito grande, claro, com o ambiente rural, mas nem por isso dá para dizer que não há diferença entre o urbano e o rural. Dá para dizer que há, sim, diferença. É isso. Obrigado. Obrigada, Jordano. Me parece que nós temos uma pergunta do chat. Você quer fazer, Giovana? Sim, por favor. A Maria Almeida mandou para o Simon a seguinte pergunta.
Por favor, gostaria de saber mais sobre o Reino de Leão neste contexto. Nesse contexto, né, especificamente em que eu estou estudando, só lembrar o recorte aqui, né, um recorte essencialmente ali de 1236 a 1241, então já houve a unificação, né, dos reinos novamente, né, de Leão e Castela. Eu percebo ali, sobretudo nesse espaço, as tensões desses centros, né, de poder e os foros, né, porque eu tenho nesse espaço da Andaluzia, ali a partir de 1236, uma família foral mais específica, né, que é a família foral toledana, ainda que faça remissão ao fuero rusgo, né, mas em estrutura, pensando em estrutura, a gente tem a família foral toledana. Então, Leão, nesse período, tem muito dessa questão que o Giordano já está assinalando, né, desse locus de poder, né, desse locus histórico, e eu me lembro de alguns autores, né, sobretudo lembrando dessas tensões a respeito da administração, né, quem está efetivamente exercendo a administração. Então, essa tentativa, como eu chamei na apresentação, né, de homogeneizar áreas, né, por estruturas jurídicas, digamos assim, me parece, sobretudo pela crônica, muito mais delicada para Leão, né? Leão, até alguns grupos abandonam o cerco de Córdoba, né? Porque eles têm um fuero específico, né? Então, existe esse regime, essa tensão, né, nesse sentido da perspectiva que eu estou analisando. Obrigada, Simon. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Elisângela. Elisângela, você trabalha ali no encontro entre duas culturas, quer dizer, no encontro entre os carolíngios e os muçulmanos a partir de duas obras literárias. Eu gostaria de saber, se você puder falar um pouco mais para a gente sobre a construção da alteridade nessas obras, como é que fica o outro? Quer dizer, a gente sabe que é de um ponto de vista cristão, né? Como é que fica a construção do outro? Como é que esse muçulmano é visto e passado a partir do que você trabalha? Por favor. Como eu trabalho de um grupo específico, nós sarracenos, tanto na Canção de Rolando quanto em Ferrabras, a gente vai tratar especificamente desse grupo sarraceno. No século XII, haverá uma série de decretos papais falando especificamente dos sarracenos na França. Esse grupo vai ser sempre visto como atacantes da cristandade, sempre visto como pessoas que vêm trazer o mal, né? E por isso também que quando vai ser escrita a Canção de Rolando, Carlos Magno vai ser essa muralha contra esse avanço sarraceno, desse povo que vem deturpar, né? Eles falam muito essa questão de destruir, de acabar com o cristianismo. E é interessante que em próprio Ferrabras, os sarracenos também falam isso. Tem uma passagem que um sarraceno fala: o cristão vem para derrubar, vem nos humilhar, né? Com seu orgulho ele vem nos atacar. E eu trabalho com essa perspectiva de olhar dos dois lados, tanto a análise de algumas crônicas islâmicas, muçulmanas, sobre os cristãos, e a própria Canção de Rolando e alguns decretos papais, relatos da época, sobre essa onda muçulmana. Então, são as duas visões. A questão da autoridade a gente percebe mais fortemente em Ferrabras. Por quê? Porque na Canção de Rolando a gente percebe muito a luta, a batalha, mas ao final, somente a interação, além do campo de batalha, somente com a rainha Bramimonde, que é já no final da canção, da narrativa. Já em Ferrabras, a gente vai perceber uma série de conversas entre os sarracenos e os cristãos. E aí, voltando também, recuando um pouco para a época de Carlos Magno, a gente vai perceber que Carlos Magno fez uma série de alianças com imperadores, né, islâmicos, né, povos não cristãos, enquanto o Carlos Magno, muito moldado na visão cristã do século XII, ele vai ser extremamente fechado.
nós não vamos ver nenhum tipo de interação buscando amizade. Carlos Magno vai interagir com esse muçulmano, mas sempre com um objetivo maior, converter esse poderoso para que ele adquira mais poder, mais um vassalo de posição, né? Até mesmo em toda a Canção de Rolando, até em Ferrabras, o Ferrabras se converte, a irmã dele se converte e são aceitos nas fileiras cristãs. Por quê? Porque são poderosos. Assim como a própria rainha Bramimonde lá na Canção de Rolando, ela é rainha, né? Então ela tem poderio político e econômico. Então Carlos Magno a convence, né? Como é que eu vou dizer? Ele vai fazer com que ela se convença, né? Ser cristã, convencer, né? De uma forma dizendo que ela pode escolher ser cristã ou não. Mas nós sabemos que quem não era cristão, que não escolhia ser cristão, ia ser passado pelo fio da espada. E nas duas narrativas acontece isso com os pobres. Os pobres não têm posição de escolha. Ou você é cristão ou você não é. E até várias passagens na Canção de Rolando. E em Ferrabras fala disso. Os cristãos entram na cidade e passam a espada em quem não quer ser batizado, quem não quer ser convertido. Mas a rainha Bramimonde, ela é convidada a se converter, e o Ferrabras e a Floripes também, que são dois nobres sarracenos. Então essa alteridade ela vai ser estendida somente à posição, né? O outro só tem visão, só tem peso, só tem algum tipo de relevância dentro das narrativas a partir desse ponto. São poderosos e têm algum destaque social, né? Então tem alguma vantagem, traz alguma vantagem para o próprio imperador. Desculpa, então, na verdade, não tem uma alteridade. A alteridade é uma alteridade imaginada, né? Condicionada pela posição, seria mais ou menos assim. Tá. Obrigada, Elisângela. Giovana, temos mais alguma pergunta? No chat a gente não tem, mas lembrando que vocês podem enviar, e o Enzo pediu para fazer uma pergunta. Oi, boa noite. A minha pergunta é para a Elisângela. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela comunicação, que ficou muito, muito informativa. E uma parte que me chamou a atenção é no final, quando há aquele binômio entre a salvação e a perdição, é dito que a salvação ela não é exatamente um cunho religioso, não é um cunho divino propriamente dito, mas sim uma questão política a partir do perdão concedido pelo imperador Carlos Magno. Nesse ponto em específico, eu gostaria de saber se a senhora interpreta que esse perdão concedido pelo imperador seria um fortalecimento pessoal, patrimonialista, da pessoa Carlos Magno ou da instituição imperador? Eu acredito que seriam dos dois lados, tanto da pessoa Carlos Magno for adquirir essa imagem, aqui a gente vai na questão da construção, do rei bom, do rei que perdoa, do rei que agrega, e da questão patrimonialista, por quê? Porque quando ele perdoa essas pessoas, ele vai trazer o quê? Poder político e econômico. E assim, outro ponto interessante que é a salvação para os sarracenos, para os convertidos, né? Já no caso dos próprios cristãos, lá do próprio Rolando e do Olivier, seria mesmo religioso, né? Que os anjos vêm buscar suas almas. E tem uma passagem interessante em Ferrabras que o Olivier diz que ele queria descansar, ele não queria mais lutar. E ele consegue esse descanso já lá na Canção de Rolando, quando ele morre, né? E os anjos vêm, eles têm já a luva e os anjos vêm buscar também sua alma. Então ele tem a certeza da salvação. Então o descanso ele vai alcançar de tantas batalhas e a redenção da alma na batalha final, quando ele morre. Quero parabenizar, claro, né, a Elisângela, o Simon, pelas comunicações, e gostaria, até pela proximidade, né, que tenho com o Simon. Ele faz mestrado na Universidade Federal de Alfenas, e o mestrado lá tem uma característica peculiar, né, profissional, isto é, há uma preocupação com o ensino, não que o acadêmico não tenha, mas o profissional já nasceu com essa preocupação a priori, né? Então, assim, eu gostaria de que o Simon comentasse um pouco sobre o objeto de aprendizagem que ele está construindo, porque além da dissertação, ele tem que produzir um objeto de aprendizagem digital. Jordano, obrigado, né, pelo comentário, pela oportunidade, né, de fazer esse debate. Esse é um aspecto bastante interessante, né? Na minha comunicação, eu acenei que a minha preocupação ao construir esse objeto de aprendizagem, ela está relacionada
as fronteiras, né, a pensar a categoria de fronteiras, enfim, e aí foi muito, muito feliz, né, o título, né, com que nós somos presenteados aqui, justamente. Em estrutura, né, pensando o suporte imediatamente, eu ainda estou em debate, né, a gente está debatendo se a gente vai optar por tecnologias digitais mesmo, se a gente vai por esse caminho, ou se a gente vai optar por outros tipos de tecnologia. Por quê? Né, porque todos nós aqui da mesa, a gente sabe, né, o que a pandemia nos mostrou é justamente o problema, né, infraestrutural. Então, se a gente já sabia, né, que o sistema educacional carecia de diversas formas, hoje a gente tem essa certeza confirmada. Então, essa foi uma preocupação, né, pensar justamente essa versatilidade. Não que não possamos, né, fazer os dois, enfim, mas eu tenho pensado justamente já desde dessa gênese, né, desde essa gestação desse objeto. Então, eu tenho me relacionado com as fronteiras, né, e eu até faço menção aqui à BNCC, justamente no sentido de que nós apontamos as diversas falhas, né, por exemplo, que a BNCC pode apresentar, as defasagens, né, as disputas que existem ali, mas a gente pode, então, já que ela está vigente, né, a gente pode, então, aproveitar para apresentar elementos outros, né? A nossa mesa aqui, por exemplo, é justamente primorosa nesse sentido, né? Nós trabalhamos com recortes que parecem muito familiares, né? Mas temos aspectos aqui que não aparecem, né, na pedagogização dos conteúdos. Então, o que eu tenho pensado, fundamentalmente? Primeiro, desenvolver um conjunto ali, vou chamar de tecnologia aqui, tá? Um conjunto técnico, que permita a gente pensar a produção desse objeto independente do recorte. Primeiro, esse movimento. Talvez, porque, pensando sobretudo na minha atuação enquanto professor, né, de rede pública, da rede pública, há essa carência, né, há muito essa dificuldade dos professores em se relacionarem com as demandas que foram colocadas, né, na pandemia, e a gente sabe que elas vão permanecer em alguma medida. Então, primeiro, pensar esse conjunto que pode ser operacionalizado, né, e aí eu penso na categoria de fronteiras justamente para tornar concreta, né, para fazer uma aplicação mais imediata, né. Então, a gente sabe que o processo de reconquista é fundamentalmente esse momento que a gente pode discutir fronteiras, né, mas não só isso, né, a gente pode se posicionar, sobretudo, nos aspectos epistêmicos, né, a gente pode questionar o privilégio epistêmico com que a gente tem abordado, né, então, pensar iberismos, por exemplo, a formatação de identidades, né, é mais nesse sentido amplo, né, de pensar fronteiras e as suas possibilidades. E aí eu penso, desde desse conjunto técnico até um material mais incipiente, talvez escrito mesmo, ou pensar em um meio de divulgação mais amplo, mas também nas dificuldades de acessar o público, né? Pensando no público escolar e pensando que é esse público que tem pressa, né? Que assiste vídeos de modo acelerado, né? Justamente por essa dificuldade de concentração. Então, eu tenho pensado talvez em utilizar metodologias ativas, né, não jogos, porque a gente sabe que tem uma resistência talvez a determinados jogos, né, mas utilizar as metodologias ativas para que a gente possa acessá-las. Então, fazer uma proposição de que talvez eles usem as próprias redes, né, já que ali na própria abertura do Foeiro mesmo, há uma preocupação, por exemplo, na consignação daquilo que está sendo colocado, né, na permanência histórica. E hoje a gente sabe que talvez a relação que a gente estabelece, ela é muito mais breve, né, ela se esvai com maior facilidade, né, em 24 horas ou em 12 horas aquilo sumiu. Então, talvez trabalhar esses aspectos, né, fazendo uma proposição, mesmo que seja, a princípio, de uma sequência didática, talvez, né, e fazer esse tipo de proposição com ferramentas que já estão à disposição, né. Obrigado, Simon. Eu que agradeço. Obrigada, Simon. Obrigada, Giovana. Já tem questões, Giovana? Eu posso fazer uma questão para a Elisângela?
Tem as duas questões que são para Elisângela, então se você quiser fazer primeiro e depois eu trago as duas questões do chat. Não pode trazer as questões do chat, eu faço no final. Então tá bom, muito obrigada. Elisângela, tem duas questões para você. Aí você prefere que eu falo as duas e você responde, ou eu falo uma e você responde primeiro? Não, você fala uma e eu respondo. Tá bom. A primeira é da Mali, Mônica Cunha Coelho, e ela escreveu: boa noite. O perdão não traz também o vínculo com o suzerano? Esse aspecto relacional me parece criar uma codependência entre esses atores. É verdade, de fato, né? O perdão vem do imperador. Né? Eu estava lendo assim, o perdão não vem de Deus, vem do imperador, porque é imediato. Né? O perdão de Deus é um processo. E para os personagens das duas narrativas, ele é que tem o peso, né? O perdão do imperador. Faz a diferença entre você viver ou morrer. Por quê? Porque no caso dos convertidos e até do próprio Ganelon, o rei não perdoa o Ganelon e ele é executado, né? Ele é condenado à morte. Mas é interessante que Carlos Magno ele não coloca esse peso todo sobre ele coloca sobre o juízo de Deus. O próprio Ganelon vai passar pelo juízo de Deus, tem o campeão do imperador e o campeão do Ganelon, que é derrotado. Então, o próprio Carlos Magno diz: Deus deu sua sentença, mas eu vou fazer cumprir. Então, mas o que a gente vai ver? Que a gente vai perceber que ele que vai dar a sentença. Né? Então, durante toda a narrativa ele fala, né, que ele já percebe o Ganelon como um traidor. Né? E assim, não se sabe se o Ganelon tivesse vencido esse juízo, ele seria perdoado pelo imperador. Por quê? Porque o dano causado ao imperador foi muito grande, a morte do Rolando. Então, será que esse dano teria perdão? Né? O braço direito do imperador foi cortado, fala durante a narrativa. Então, será que ele perdoaria esse dano tão grande à sua figura? Muito obrigada. E a próxima pergunta é da Emily Fonseca. Ela escreveu: a Chaison de Roland, é datada no século XI e trata de um período anterior de Carlos Magno. Gostaria de saber como você analisa o poema em relação ao período em que ele foi composto. Qual o discurso que ele pretende a essa determinada realidade? Eu trato como ponto de vista do século XII, né? Século XI, século XII. Por quê? Porque toda a característica do rei, do cavaleiro são do século XII. Apesar de colocados em personagens do século VIII e IX, nada tem de Carlos Magno. Até como eu falei, o Carlos Magno fez alianças com os não cristãos, enquanto o Carlos Magno da canção do século XII, extremamente influenciado pelas visões das cruzadas, não tem essa característica, né, de conciliador. Ele tem de defensor da cristandade. Então, apesar dos personagens serem do século VIII, não tem nenhuma característica, além dos nomes, né, de algumas alianças, relações, ele é totalmente baseado no século XII. Todas as ações e as características são do século XII. Elisângela. Eu aproveito. Oi, Luci. Pode perguntar, Jordano. Eu só queria pensar um pouco nessa relação do perdão que vem do imperador, do lugar do imperador, nesse contexto do século XII, o que isso diz para a gente, né? Mas vai lá, Jordano, depois, se a gente tiver tempo, a gente pode discutir um pouco isso, só para eu não me perder. Você quer fazer sua pergunta para a Elisângela? Depois eu faço, Luci. Não, por favor. Pode fazer. A minha questão também está no campo da curiosidade. Eu ia pedir para a Elisângela pensar, inclusive, um pouco mais para frente, porque a colega fez uma pergunta muito interessante, né? É um texto do século XI, escrito em língua vernácula, né? Escrito no francês antigo, correto? E que trata de acontecimentos de 300 anos atrás, né? Do século VIII. E eu queria projetar um pouco para frente, porque, por vezes, a gente lê alguma coisa ligando a canção de Rolando a uma identidade francesa, né? Isso foi mobilizado mais no século XIX? Você já chegou a ler alguma coisa sobre isso, Elisângela? Fiquei com curiosidade em relação a essas relações de identidade francesa, construção do Estado Nacional e a canção de Rolando. Isso. A consolidação e a distribuição moderna da canção de Rolando, ela vai a partir do século XIX. E assim, o primeiro manuscrito não vai ser o que eu trabalho, que é o de Oxford. Vai ser manuscritos mais posteriores
e vão prezar realmente para essa visão do Carlos Magno como unificador, como construtor de uma identidade, né, nacionalista, né, vai ser muito baseado nisso, até mesmo a construção da imagem dele, a visão projetada sobre ele vai ser desse unificador não só da cristandade, mas dos francos, do francês, da identidade francesa, né, e posteriormente de uma identidade europeia. Né, mais à frente, a imagem do Carlos Magno, ela remete a isso, né, não somente na canção, mas posteriormente vai ser sempre essa visão de construção do líder da Europa, né, pensando em uma Europa numa época onde nem França ainda não vai existir, né? E é muito interessante que no século XII, o Luís VI, que é o rei que está governando no período da escritura da Canção de Rolando, ele vai dizer que ele vai ser o primeiro rei que vai dizer que ele é o rei dos franceses, François, né? Não é ainda da França, mas ele já vai pensar numa identidade não só dos capetinhos, dos carolíngios, mas vai pensar uma visão de França, mas ainda bem embrionária. Mas no século XIX vão se apropriar dessa imagem de Carlos Magno e posteriormente no século XX, né, vai se pensar, assim como rei Arthur, Carlos Magno também vai estar ali naquela disputa, né, mas para os povos germânicos, o Carlos Magno ele vai ter esse peso, né, então, enquanto vai ter os saxões, os ingleses com o rei Arthur, vai ter o Carlos Magno que vai ser um pouco apagado quando chega o rei Arthur, né, mas aí a partir do século XX ele retorna com essa visão de unificador da Europa, né, não somente da França. Obrigada, Elisângela. Se a gente puder voltar, então, nessa questão do imperador, se a gente puder pensar um pouco no que está acontecendo aí nesse século XII, para o imperador tomar esse lugar da pessoa que pode ou não salvar, enfim, eu queria pensar um pouquinho nisso, e eu vou me desculpar, mas eu anotei aqui, mas eu não anotei, se não me engano foi o Simon. Simon, você fala sobre pensamento analógico durante o seu vídeo? Falo. Será que eu caí? Então, eu gostaria, se você puder, depois que a Elisângela responder para a gente, se você puder me explicar um pouquinho como é que é isso, porque não é a primeira vez que eu vejo, e eu queria entender um pouco melhor como é que funciona essa coisa do pensamento analógico na pesquisa. Mas antes eu vou... Elisângela, como é que fica, então? Quer dizer, o perdão vem do imperador. O que é que esse imperador aí, esse governante aí do século XII está pedindo para ele? Né? O que a gente pode tentar tirar disso? O que se está construindo aí nesse momento para um imperador dar um perdão que na verdade deveria vir de Deus, né? Isso, e tanto é que o imperador Carlos Magno, na Canção de Rolando, ele assume essa função de intermediário entre Deus e os homens. Os anjos falam com ele, e em vez de falar com o arcebispo Turpin, que é o clérigo da narrativa, ele vai falar diretamente com o próprio imperador Carlos Magno. Carlos Magno tem sonhos premonitórios, então toda aquela ligação com Deus a gente percebe mais forte no próprio imperador, no próprio Carlos Magno. E um traço tão interessante é que Carlos Magno rejuvenesce no decorrer da narrativa. Inicialmente ele é um velho de 200 anos de barba florida, bem velhinho. Com a morte de Rolando ele rejuvenesce, então também é o poder de Deus agindo sobre ele. Ele ora e o sol para. Então ele vai ter toda aquela característica mesmo, visão religiosa, né? E no século XII, o Luís VI, ele vai ter uma série de conflitos de sua posição, de consolidação da sua posição como rei. Então, quando ele vai fazer de tudo para atrelar sua imagem a Carlos Magno e vai incentivar essa escrita da narrativa da Canção de Rolando, visando ligar como sucessor de Carlos Magno. Então, Carlos Magno era o rei que agregava, era o rei que unia, era o rei que dominava, um rei guerreiro, conquistador, e ele quer trazer essa imagem de consolidação da nobreza para ele também, da figura do rei francês, o rei Carlos Magno, também voltado para ele. Ele se coloca como sucessor de Carlos Magno, apesar de ser de uma dinastia dos capetinhos, mas ele vai dizer que ele tem essa ligação de Carlos Magno, ele vai sempre buscar essa ligação, essa imagem para a figura dele. Então, o rei da situação tem as mesmas características do rei do século VIII, né? Então, o Carlos Magno ele vai trazer para si também, querer trazer para si essa ascendência de Carlos Magno, para
que ele possa fortalecer a sua imagem. Então, todas as vezes ele vai buscar essa ligação, a figura dele como o rei contestado, mas ele vai dizer, não, eu sou descendente de Carlos Magno. Então, os francos escolheram porque até mesmo para quando ele assumir o trono, ele vai ter uma série de contestação da própria Inglaterra, vão ter conflitos externos, conflitos internos, então ele vai querer buscar uma imagem para si forte. E qual é a maior referência para ele? Carlos Magno. E aí a Constituição vai ser ligada para Carlos Magno. Então, de novo, a gente está trabalhando, como no caso do Simon, aí na construção de imagens, né? Mesmo sem a iconografia, a gente está trabalhando como é que se constrói a imagem. Bem interessante. Simon, você poderia falar para a gente um pouquinho mais como é que funciona essa coisa do pensamento analógico na pesquisa de fontes medievais? Lucy, eu vou falar bem rapidamente, tá? Ali nesse contexto, eu optei, né, por essa categoria, né? E aí eu tentei fazer uma aproximação, né? Porque, em grande medida, eu recebi alguns questionamentos, né, quando avaliaram o meu projeto, do porquê mobilizar essa categoria, porque ela parece um pouco externa, né, um pouco poderia parecer anacrônica, porque vem de um referencial talvez mais marxista, mais datado, mais específico. Mas o interessante de repensar, né, de fazer esse trabalho mais, né, heurístico, digamos assim, é porque não é completamente estranho, né? Quando eu falo do pensamento analógico, a gente tem informações não só descritivas, como eu fiz, né, na minha exposição, né, trazendo um trecho, né, cronístico, mas sabemos que ele não é totalmente externo, né? Então, até a mesa que nos antecedeu falava justamente, né, nessas categorias que a própria documentação pode prover para sua análise, né, para que possamos pensar a análise da documentação. E ali é muito presente esse raciocínio analógico, né? Ainda que eu não trabalhe, por exemplo, com iluminuras, que aí, né, por excelência poderíamos, né, dizer, mas essa construção analógica de imagens cognitivas, né, que foi o que eu tentei demonstrar ali na minha apresentação, ela já ocorria nesse período, né? Então, fomentar esse ordenamento específico, como eu fiz ali, né, recortei trechos de expressões que soam familiares, causas, e aí estão trabalhando certamente com esse efeito de recepção, né, esse efeito já pregresso de, talvez, elementos compartilhados de discurso, né, de discurso compartilhado. Então, a analogia, né, trazer ali, por exemplo, a analogia de um Fernando como mártir, né, muito próximo a uma imagem martirial, correndo perigos, enfim. Então, é justamente na mesma direção que a Elisângela falava, né? Aproveitar desse conjunto, né? E aí eu vou ser muito, né, grosso modo aqui, né? Desse conjunto compartilhado da cristandade ocidental, né? E aí fazer esse tipo de aproximação. Por isso que eu fiz menção aos patrimônios, porque ali nós temos essa tentativa, né, de tornar presente, né, por assim dizer, né, não só se, por um lado, o texto, né, a materialidade do texto, ela é uma mediação, talvez o patrimônio, né, concreto tenta ser essa coisa mais imediata, né, então, por isso que eu falo dessa perspectiva de unir, né, a materialidade, né, e o discurso, né, mas esse raciocínio analógico, eu até confesso que tenho me aproximado de um texto já antiguinho, assim, do Hilário Franco Júnior, né, que fala também dessa discussão do pensamento analógico medieval, né, propriamente, para não correr esse risco de confundir coisas, né, de confundir categorias, né, e flexibilizar demais. Ok, obrigada, Simon. Eu não sei, para mim às vezes está cortando um pouquinho, por isso que eu às vezes faço bem assim. Giovana, a gente tem uma pergunta? Sim, a gente tem uma última pergunta no chat, para o Jordano.
é da Emily Fonseca. Ela mandou: Jordano, gostaria de saber se a revolta compostelana de alguma maneira influenciou outros movimentos de contestação e se sim, se há relatos nesse sentido. Ótimo, obrigado pela pergunta. A primeira revolta compostelana, ela ocorreu em 1116, né? Ela tem início em 1116 e é concluída em 1117, foi concluída. A segunda revolta compostelana, ela vai ser rapidinha a resposta. Ela ocorreu em 1136, em Santiago de Compostela. Mas se a gente for pensar a conjuntura da década de 1110, nós temos outras revoltas em outras importantes cidades peninsulares, tipo Sarragum, tipo a cidade de... Estou péssimo agora para poder falar o nome das cidades, mas tudo bem. Mas uma das principais cidades junto a Compostela foi Sarragum. Carrión, outras cidades também vão acontecer revoltas. E assim, se ela influenciou outras revoltas, a primeira compostelana, claro, vai influenciar a segunda revolta compostelana. Mas assim, é um contexto, a gente pode até pensar antes disso, no século XI, nós temos revoltas também em importantes núcleos urbanos franceses entre aspas. Então, assim, é claro, há essa possibilidade, inclusive via Caminho de Santiago, a gente pode estar pensando, né, das informações, troca de informações, culturas, ideias, mercadorias, enfim, tudo vai no pacote só. Então, é claro que tem influências, interferências, então, assim, dá para se dizer que sim, que a revolta compostelana, tanto a primeira quanto a segunda, vai influenciar, porque até mesmo na segunda metade do século XII, há revoltas em outras cidades da Península Ibérica. Reino de Leão e Castelo. Obrigada, Jordano. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa mesa por tempo, mas o debate foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas, o pessoal da produção, e ao Simon, a Elisângela e ao Jordano, e parabenizá-los pelas pesquisas que são muito interessantes. Estão trazendo coisas muito importantes a serem discutidas. E agora a gente tem uma outra mesa. A mesa 9, Rezar e Punir, Escolástica, Teologia e Inquisição, que está vindo agora, logo depois da gente, tá bom? E muito obrigada. Obrigada pela oportunidade da gente debater os trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Obrigado.